gente, é celebrado aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para comemorar a data, a FUNAD preparou uma semana com várias atividades. Vamos acompanhar os detalhes com ele, Jaima Andrade. Kelly Vieira e Simone Nascimento são mães de autistas. Elas contam que um dos maiores desafios enfrentados ainda hoje é a discriminação. Hoje ainda é o preconceito. Tem muito preconceito? Tem muito preconceito ainda. O pessoal diz o quê? Os olhares, tipo, acham que são crianças mal educadas, que eu como mãe educo muito o meu filho. A gente vê que não é questão de educação, né? Que eles não conseguem se autorregularem só, precisa de muita ajuda. Esta semana a FUNAD preparou uma programação especial para comemorar o Dia Internacional do Autista. A nossa proposta é que o Dia Internacional da Pessoa Autista ele seja celebrado de uma forma onde tem atividades coletivas como essa, brincadeiras, diversão também, apesar de ser um momento de reflexão também, né, para que a gente consiga garantir uma qualidade de vida para essas pessoas, mas a FUNAD tem toda uma programação que envolve essa atividade com parcerias. Temos também workshop, onde a gente vai ter um momento de reflexão, de qualificação interna da equipe, para melhor aprimorar suas práticas, com passeios. Então a ideia é fazer 3 dias, onde a gente possa celebrar, mas também refletir e dar visibilidade à causa das pessoas autistas, que eu acho que isso é muito importante. E no dia 14 tem outra atividade, né? Tem, nós temos uma atividade dia 14 que é super importante, que é exatamente voltada para a educação especial, que a rede de ensino sente muita necessidade de ter profissionais qualificados para atuar mais diretamente com essas pessoas e de forma qualificada. Então a FUNAD vai estar fazendo uma qualificação aqui interna e aberto para a população de uma forma geral, sobretudo os profissionais da rede de ensino, para que a gente possa discutir a educação especial e aprimorar as práticas pedagógicas. No estado existem atualmente mais de 2.600 pessoas autistas assistidas por órgãos governamentais. Só aqui na FUNAD são mais de 700 pessoas. A FUNAD para Samuel foi excelente. Ele faz atendimento aqui já há 5 anos, só vejo melhoria para ele. Ele não conseguia dormir direito. Ele não conseguia assim, sair de casa, que ele tem muita dificuldade de sair de casa, mas hoje está mais fácil. Se comunicar com as pessoas, ele é um menino muito, assim, ele aprendeu agitado, mas também um menino educado, sabe conversar. Então aqui o trabalho na FUNAD, graças a Deus e a FUNAD, eles evoluiu muito bem. Tá doido para falar aqui, aí Lucas, como você se sente no dia a dia? Eu fico de boa na lagoa, de boa no meu lugar. Eu não mexo com ninguém, que ninguém mexe comigo, pronto. E aqui na FUNAD, você gosta? Eu gosto. O chato é ter que acordar cedo, né, mas tudo bem. Acorda que horas? Mais ou menos 4, dando umas 5 horas mais ou menos da manhã. É pesado, né? É igual a montanha nas costas assim. Mas acorda e vem, depois de estar aqui é bom, né? É bom demais, só. O que é que você faz aqui tanto? Eu fazia natação, mas não faço mais. Eu faço agora ginástica aí vou para psicóloga e lanche e fico aqui com o professor Bené de Artes. Então você gosta daqui? Isso, que nem de Chaves. Apesar dos avanços, Simone afirma que ainda há muitos desafios. A FUNAD é uma instituição de referência, então nós temos uma demanda enorme. A instituição tem mais de 700 usuários hoje. Trabalhamos de forma com uma população que é aliada à deficiência, à vulnerabilidade social. Então isso para a gente é um desafio, mas o desafio maior é o número crescente de pessoas autistas, né? Que a gente, enquanto política pública, a gente tem que estar dando respostas, e isso é um desafio muito grande para a FUNAD, que muitas vezes é, digamos que, cobrado, considerando que é uma instituição de referência. Apesar de existir uma rede de reabilitação no estado, com diversos serviços de reabilitação gerenciados pelos municípios, mas ainda existe uma centralidade muito grande, e isso para a gente é um desafio muito grande. Aí, gente, olha, tá tudo azul, né? Inclusive hoje aqui no programa também estamos todas de azul. E a gente segue aqui falando sobre o Dia Mundial de Conscientização
sobre o autismo, né? Uma data que visa aí promover a compreensão, a aceitação e também a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. E para falar sobre este tema tão importante, hoje eu convidei duas pessoas, uma psicóloga e também ela é a psicóloga e assessora, viu, gente? Técnica lá da FUNAD. Inclusive, vocês viram aí, a Alice sempre está por aqui, né? Alice, seja bem-vinda, e a nossa advogada Mariana Fernandes, que estão juntas aqui para a gente debater esse assunto. Deixa eu dar um abraço nessas meninas. Tudo bom, Mari? Tudo bem. Como vai, Alice? Tudo bem? Marília. Vamos embora conversar um pouquinho sobre esse tema, entender melhor, né, esse mundo azul que é dos autistas, né? Alice, me fala uma coisa, uma a cada 30 crianças, né, é autista. Eu estava até conversando com ela aqui nos bastidores e eu perguntei assim, Alice, mais ou menos quantas crianças têm autistas lá na FUNAD? Ela disse em torno de umas 800. Não é isso? E aí, esse dado é um pouco preocupante, né, minha gente? Não só esse, como a gente vê em milhares de casos aí de pessoas autistas. Há realmente, Alice, um aumento no número de crianças com autismo? Ou é porque antes, por exemplo, a gente não sabia, não tinha esse diagnóstico, essa informação sobre o autismo e aí ninguém sabia dizer o que é que a pessoa tinha? Explica um pouquinho pra gente. Então, Marília, boa tarde novamente. O que acontece é que esse dado que você citou de 1 a cada 36 crianças, ele é um dado que foi utilizado, pesquisado aí dentro de um contexto muito específico. Então, foi nos Estados Unidos, considera apenas crianças de 1 a 8 anos e ele sempre é feito no ano anterior. Então, ele não se adequaria tanto à realidade brasileira. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um levantamento oficial, nacional, sobre contagem de pessoas autistas, com a divulgação dos dados do censo, que começou a fazer aí algumas pesquisas por amostragem. Nós vamos poder acessar uma informação mais fidedigna, mas é fato de que os diagnósticos aumentaram sim. Né? A gente teve aí um aumento considerável nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu digo que às vezes do diagnóstico e às vezes até do nascimento de pessoas autistas, porque são coisas diferentes, né? Hoje os diagnósticos podem, inclusive, vem sendo feitos às vezes de maneira precipitada, de maneira confusa, confundem-se muito os transtornos, então a emissão de laudos de fato aumentou, mas é importante que a gente fique atento para perceber que nem tudo é autismo. Me diga uma coisa, o diagnóstico, como é que a gente sabe que a pessoa, que a criança, vamos dizer criança logo, porque a gente sabe que as crianças já estão, né, já apresentam logo desde bebê, né? Então, assim, quais são as principais características, o comportamento, como é que a gente sabe se ela tem autismo ou não? E a partir de que idade, né? A gente já pode dizer, poxa, meu filho ou minha filha tem isso, tem alguma coisa aí errada, tem alguma coisinha estranha, preciso investigar melhor. E como é que é feito esse diagnóstico nas crianças? O manual de diagnósticos, Marília, ele vai trazer 2 critérios que são obrigatórios. O primeiro é o comprometimento persistente, tanto na comunicação quanto na interação social. E o segundo é o padrão restrito, repetitivo e estereotipado nos comportamentos, nos interesses e nas atividades. Então, essa díade de critérios ela é obrigatória. Ah, mas meu filho apresenta um e não o outro. Não fecha diagnóstico. O diagnóstico ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Muita gente diz, mas não é um laudo médico? É um laudo médico porque é assinado por um médico, mas a avaliação deve ser feita de modo global. Com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta também para investigar alguma desordem motora. Então, esse diagnóstico ele tem que ser multiprofissional e interdisciplinar. Né? Os profissionais têm que conversar sobre essa hipótese diagnóstica para aí, caso sejam identificados esses sinais que eu falei, esses sintomas, o diagnóstico ele seja fechado. Exatamente. Além desses profissionais, também tem fono, né? Isso. Tem o neuropediatra também, que ele Com já... certeza. Eu acho que o neuro é quem indica já direto para fazer já um diagnóstico com uma equipe multidisciplinar. Normalmente, as famílias começam a buscar o psicólogo. E aí, o psicólogo faz a avaliação comportamental, inclusive aplica algum teste se for necessário, e aí encaminha, olha, ele tem alguma desordem na comunicação também, é bom ver com fono, ou já encaminha para o próprio neurologista ou psiquiatra. Maravilha. Mari, quais são os principais direitos, né, de quem é autista, né? A gente quer saber, a gente já sabe, a gente já vê algumas coisas, né, tipo plaquinhas no estacionamento, a gente sabe que, né, ali é para autista, então não é para estacionar igual como tem para idoso, enfim, deficiente. E aí eu quero saber o seguinte, quais são os direitos e como ter também acesso a esses direitos. A gente precisa saber para que as mães, né, de autistas, elas procurem, né, realmente os direitos delas.
Isso, boa tarde, Marília, obrigada pelo convite. Eu falo sempre que os direitos dos autistas, a legislação trouxe uma boa proteção, uma rede de direitos, uma rede de proteção para que as pessoas com autismo sejam atendidas nas mais diversas áreas. Então, nós podemos falar em direitos garantidos na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, na área da tributária, na área previdenciária. E a melhor forma de acessar esses direitos é através do conhecimento e do diagnóstico. Os documentos que são necessários para pleitear qualquer um desses direitos, em qualquer uma das esferas, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o primeiro documento é o laudo. O laudo certificado por um profissional da área de saúde, delimitando e identificando essa neurodivergência, o autismo, para que assim a família possa buscar esse atendimento, seja na área administrativa, seja na área judicial. E eu falo na área administrativa, tanto pública quanto privada. Os direitos à saúde, eles são, por exemplo, garantidos tanto perante ao SUS e também perante os planos de saúde. Não há que se falar em limitação. Maravilha. Me diga uma coisa, a criança ela também tem direito, né, a acompanhamento especializado na escola, na sala de aula, porque a gente vê muitas crianças, né, em salas de aula e às vezes não tem um acompanhamento, uma pessoa que realmente entenda sobre, nem que a pessoa que entenda um pouco, né, que essa pessoa tem um pouco mais de dificuldade por ela ser autista. E aí eu queria saber se também tem, né, eles têm direito a um acompanhamento em sala de aula, tanto na rede pública como privada, e como é que é feita essa inclusão. Os direitos na educação, eles são exigidos, são obrigatórios, tanto na área privada quanto na área pública. Então, eu não vou fazer nem diferenciação quando eu estiver falando aqui com vocês. A criança autista, ela tem direito ao acompanhante especializado, que é um profissional que vai servir de mediador entre o educador e essa criança. E esse direito surge de acordo com o nível de atenção exigido pela criança. Sim. Então, não é o simples diagnóstico, é a extensão da necessidade do apoio para essa criança. Nem toda criança com autismo terá o direito. Mas existindo esse direito, a escola é obrigada a fornecer, não poderá haver cobrança de qualquer valor diferenciado para o aluno autista ou o aluno não autista. A mensalidade é exatamente igual, não pode se falar em taxa, em contribuição e nada disso. Então, sim, é possível e é um direito, e a família deve ficar atenta ao laudo apresentado com a indicação da necessidade desse acompanhamento ou não, para fazer valer o seu direito. Maravilha. A gente vai um pequeno intervalo, tá, meninas? Daqui a pouquinho a gente volta com esse mesmo assunto, tá, gente? Então não sai daí não. Pedir.